Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a salvação e vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, continuamos meditando o Evangelho de João no capítulo 6, neste belíssimo capítulo da catequese sobre a Eucaristia, depois do milagre da multiplicação dos pães, e essa belíssima catequese sobre o pão da vida. Cristo continua a nos ensinar. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrai. E Ele, o Pai, ressuscitará a todos no dia final. Ouvir estas palavras e decidir-se ir ao encontro de Cristo, encontrar nele um dom gratuito que nenhum homem pode conseguir só com as suas próprias forças, embora todos devam estar bem dispostos para o receber. E é belíssimo de ver o que a Santa Igreja, ao longo destes 2000 anos, também assim ensinou. Todos aqueles que desejam ir e encontrar-se com o Cristo precisam também se colocar a caminho. Diz o Concílio Vaticano II, no documento Dei Verbum número 5, para prestar esta adesão da fé são necessários a prévia e concomitante ajuda da graça divina e os interiores auxílios do Espírito Santo, o qual move e converte a Deus o coração, abre os olhos do entendimento e dá a todos a suavidade em aceitar e crer a verdade. Com essas palavras, confirma-se o que Jesus mesmo diz no Evangelho: todos serão instruídos pelo próprio Deus. Como já no Antigo Testamento, por meio dos profetas, referindo-se à futura aliança que Cristo iria estabelecer com o seu sangue para sempre, e assim então, no sangue de Cristo está selada para sempre esta aliança que deve ser inscrita em nossos corações. Tudo o que ouvimos do Pai devemos trazer conosco na nossa vida. E é por meio desta certeza, o Senhor continua a revelar-se depois dos profetas e em Cristo, e nesta revelação que a Igreja segue adiante, eis que agora somos nós os convidados a conhecer mais a Deus o Pai através de Jesus Cristo. Ele é o único que viu o Pai, veio do Pai para nos apresentar, para nos revelar. Já São João tinha dito e diz, no início do seu Evangelho, que a Deus Pai ninguém viu, mas apenas aqueles a quem o Pai o deu a conhecer. E conhecer a Cristo, buscar, entender, fazer a experiência da revelação de Deus aos homens por meio de Cristo, o Verbo eterno que ilumina a todos e habita em todos os corações que se abrem a Ele, é a graça que hoje queremos pedir.
Quem vê a Jesus, vê o Pai. E com esta solene declaração contida no Evangelho de hoje, por repetidas vezes, diante das dúvidas de outrora e talvez ainda de hoje, Jesus começa então a confirmar como é que vamos encontrar a Cristo revelado hoje. E esta revelação se dá por meio do mistério da Santíssima Eucaristia. As palavras de Cristo são de uma realidade, de um realismo tão forte, que não é apenas uma interpretação figurada que ele coloca aqui. Ele mesmo diz, ele está presente nas espécies do pão e do vinho. Esse discurso tem força e, portanto, a presença real de Cristo na Eucaristia, confirmada por palavra e por presença de Nosso Senhor, é o grande mistério da revelação, é grande mistério de fé. Não por acaso, logo após a consagração da missa, assim se diz, né? Eis o mistério da fé. E ao longo da história, muitos tentaram entender, explicar e com isso talvez assim diminuir talvez o mistério da Eucaristia. Mas não é possível. É grande este mistério. Este mistério que desde as prefigurações no Antigo Testamento, também na prefiguração dos milagres de Jesus, segue presente ainda hoje de modo tão especialíssimo no sacramento pascal de Cristo. A comunhão com Cristo na Eucaristia, no seu grande banquete, é a maior certeza da sua presença. A carne dele é vida para o mundo, como ele mesmo diz. E, portanto, esta é uma promessa. A promessa de que o mundo viverá plenamente quando viver da Eucaristia. Hoje, pedimos ao Senhor que este banquete sagrado, que tantas vezes participamos, que é nossa comida, que celebra a memória da paixão de Jesus, que continue a encher as nossas almas da graça e que nos seja também penhor da futura glória. Que o Senhor presente na Eucaristia nos ajude a crescer na unidade, na caridade, e para que o mundo creia que o Senhor está vivo e presente neste grande sacramento do altar. Que tenhamos um excelente dia na presença de Deus.